Existem muitas cidades perdidas aqui no Brasil. Tem gente que acredita que daqui tem até acesso para Atlântida, para você ter uma ideia. E hoje eu vou falar sobre uma que deixou um certo militar britânico muito famoso e ainda matou muita gente durante essas expedições à procura dela. Olá cabeçudos, tudo bom com vocês? Eu sou o Renato Jardim, esse é mais um vídeo do Cabeça de Tinta e hoje a gente vai lá pro meio da Amazônia procurar por uma cidade chamada Dizé. Então já faz as suas malas, já deixa seu like, seu comentário, sua inscrição se tá chegando agora, porque essa cidade é muito doida. Tem gente que acredita que ela existe, que ela existiu, que ela existe até hoje. Tem gente que não acredita nela, acha que foi tudo uma invenção, mas você vai poder dizer o que você acha no final desse vídeo, depois que eu te contar tudo. A cidade perdida Dizé. E não tem como eu começar a contar sobre essa história dessa cidade Dizé sem falar do protagonista dessa história, que foi um coronel britânico chamado Percy Fawcett. O Fawcett não era um cara, um militar de muitas condecorações, ele também não era um homem com um posto bom dentro da sociedade porque ele não tinha um bom sobrenome, então ele sempre ansiou por uma missão que te desse algum destaque, que desse para ele um crescimento como militar e um crescimento na sociedade para sua família. E aí em 1906, a Royal Geographical Society, que era uma organização que ele fazia parte, convidou ele para ir em uma missão para a América do Sul, para que ele pudesse mapear as nascentes do rio Amazonas. Ele no início achou meio ruim e tal, que isso não fosse trazer o reconhecimento que ele almejava, mas daí ele descobriu que a Bolívia e o Brasil estavam prestes a entrar em guerra por conta de território. E se ele tivesse esse mapa, ele iria definir ali as trincheiras todas, ia dizer onde é que cada um ficava e ele poderia evitar até uma guerra. Então para ele foi muito interessante, ele resolveu aceitar a missão. Chegando aqui, ele ficou apaixonado pela floresta amazônica. Já nessa primeira expedição que ele fez, ele já ouviu a história de vários índios sobre uma cidade de ouro que ficava no meio da Amazônia, e ele já ficou com essa pulga atrás da orelha. E nessa expedição ele acabou encontrando alguns artefatos em lugares nunca explorados por homens brancos, e ele encontrou ali esculturas, cerâmica, e aí essa pulga atrás da orelha dele virou um carrapato. Ele voltou para a Inglaterra já pensando em retornar aqui para o Brasil para encontrar essa cidade que os índios falavam. E vale lembrar que a missão dele foi bem sucedida, ele conseguiu evitar essa guerra entre o Brasil e a Bolívia. Ele quase morreu, foi horrível, mas deu certo, e ele conseguiu essas condecorações como militar que ele tanto almejava. Entre lutar a Primeira Guerra e ficar com a família, ele acabou encontrando em 1753 um documento escrito por um soldado português que dizia: "Nos deparamos com as ruínas de uma antiga cidade adornada com ouro, estradas, templos e símbolos antigos." E aí ele juntou as informações do documento com as informações que ele tinha dos índios e gritou eureka. Ele falou: "Meu, tem mesmo uma cidade lá no meio da Amazônia, eu preciso encontrar ela." Ele deu o nome dessa cidade de Z, porque ela seria a conclusão de uma pesquisa, assim como o Z conclui o alfabeto. E segundo os documentos, essa cidade ficaria na Serra do Roncador, no Mato Grosso. E aí foi em 1920 que o Fawcett veio para o Brasil pela primeira vez com a sua expedição para encontrar a Z. Foi uma expedição pequena, mas deu muito ruim nessa expedição, porque ele acabou ficando doente, todo mundo que estava com ele também ficou doente, ele perdeu até o cavalo dele nessa expedição e ele precisou voltar para a Inglaterra. Mas ele obteve algumas respostas com algumas tribos que ele conseguiu encontrar nesse período, né? E há registros de que nesse período que ele voltou para a Inglaterra, ele teria encontrado alguns místicos, conversado com eles sobre a existência ou não dessa cidade, que ele teria tido diversas confirmações sobre a existência dessa cidade e sobre a relação que ele teria com ela. E aí em 1925 foi que ele voltou com uma expedição menor ainda, porque era só ele, o filho mais velho dele, o Jake Fawcett, e o melhor amigo desse filho mais velho. E aí no dia 29 de maio de 1925 foi que ele mandou o último contato dele para a esposa dele, dizendo que ele estava indo visitar as últimas tribos e que com as pistas que ele tinha e com as histórias que ele tinha colhido, as mais novas, provavelmente dentro de um mês ele estaria em Z. E essa foi a última vez que ele fez contato, porque depois disso o Fawcett e o filho desapareceram. O desaparecimento. Mas se o Fawcett desapareceu, por que as pessoas não associaram a morte dele imediatamente a ele ter morrido na floresta ou ele ter sido morto por alguma tribo? Eu vou explicar por quê. Porque antes dele sair da cidade dele, lá na Inglaterra, ele reuniu a família e os amigos e disse: "Se eu não retornar, não me procurem, porque se eu não retornar é porque eu a encontrei."
Aí bastou, né? Todo mundo ficou com essa pulga atrás da orelha. E outra coisa, o Fawcett, ele era muito místico, ele acreditava no misticismo, por mais que ele fosse militar. Quando ele serviu no Ceilão, ele teve muito contato com astrólogos, inclusive o nascimento do filho mais velho dele foi previsto por astrólogos que aconteceria no dia da festa de Buda, e isso mesmo aconteceu. E também a profecia dizia que essa criança seria o pai de uma nova raça. Então o Fawcett acreditava muito nisso. O Fawcett ainda acreditava que alguns índios brancos que ele encontrava pelas tribos por onde ele andava eram na verdade descendentes de Atlantes. Estavam nessa tribo desde que Atlantes teria sido afundada pelos deuses, ou então estavam nessas tribos para guiar algumas pessoas dessas tribos para Atlântida, lá onde ela está existindo agora. Ele inclusive andava para cima e para baixo com uma estatueta que ele teria ganhado de um amigo escritor. Essa estatueta era adornada por escrituras desconhecidas. Ele andava com ela para cima e para baixo e ela teria vindo aqui do Brasil. A cidade de Z. Mas como era essa cidade? Era uma civilização que já estava morta? Ou essa civilização ainda vivia lá? Ou não, era só uma cidade fantasma? Nesses documentos e nas histórias que os índios descreviam, havia um grande núcleo desértico com arcos na entrada, um portal mais elevado trazendo inscrições misteriosas numa escrita desconhecida, ladeado por 2 portais menores, estátuas, templos e pepitas de prata na superfície da terra. O texto do documento também mencionava obeliscos, casas, construções que parecem templos e 2 imagens. Uma delas lateral, que era de um jovem de corpo de peito nu, e uma outra do lado que era de um ser humano com o braço direito estendido assim. Talvez o maior mistério sobre tudo isso, sobre a cidade Z e tudo mais, tenha começado a ficar ainda mais misterioso depois do desaparecimento do Fawcett. Porque o Fawcett sempre foi descrito por historiadores como um cara muito arrogante, muito narcisista, diziam que ele se achava superior aos índios, aos outros povos e tal, e que ele inclusive teria demitido diversos guias durante as suas expedições e recusado ajuda governamental porque ele não queria dividir a glória caso ele encontrasse a cidade. Muitos céticos passaram a acreditar que ele realmente teria sido morto pelos índios por conta dessa postura que ele tinha. E muitos místicos diziam que ele tinha finalmente sim encontrado essa cidade, que a cidade Z era uma cidade que ficava em outro plano e para chegar até ela ele atravessou um portal e foi levado para esse outro plano superior. Então, durante os anos que se passaram depois do desaparecimento do Fawcett, muitas coisas aconteceram. Vou contar algumas curiosidades para vocês que reforçam essas 2 teorias aí. Vivo ou morto? Em 1943, uma missionária disse que teria encontrado o filho do Fawcett em uma das tribos onde ela estava fazendo a catequização, que esse índio era branco e tinha os olhos azuis, que ele era loiro e tal, e aí foram verificar, realmente esse índio estava lá, mas levaram esse índio para a cidade grande e lá descobriram que era um índio albino. O que os caras fizeram? Nada, simplesmente largaram o índio lá na cidade grande, ele acabou morrendo na miséria, uma coisa horrível. Daí em 1952, o Orlando Vilas Boas recebeu um comunicado dos índios Calápalos, ou Calapalos, eu não sei como se pronuncia, dizendo que eles oficializavam que teriam matado o Fawcett e o filho dele, que eles tinham essa ossada com eles. E aí foram verificar, realmente encontraram essa ossada lá onde eles disseram que ela estava, levaram para a cidade e aí solicitaram os exames, né, para a família do Fawcett, e eles se recusaram a fazer o exame, porque nessa época eles já estavam ganhando muito dinheiro com as histórias do Fawcett, com os livros e tal. Então, se realmente fossem eles ali mortos, eles poderiam perder muito dinheiro. Então eles se negaram a fazer os exames e nunca se soube com certeza se eram ou não eles. Porém, outros exames foram feitos nessa ossada, e essa ossada, segundo alguns especialistas, não poderia ser do Fawcett, porque o Fawcett era um homem muito alto, ele tinha 1,90 mais ou menos, e o fêmur encontrado nessa ossada era de uma pessoa de no máximo 1,55, então não poderia ser ele. E outra curiosidade é que a esposa do Fawcett alegou, desde quando eles desapareceram até momentos antes da sua morte, que ela sempre manteve contato telepático com o Fawcett e com o filho, e que eles diziam pra ela nesses contatos que eles estavam em Z, que era pra ela não se preocupar, que estava tudo bem. Então essa é uma das coisas que fez com que os místicos ficassem todos esses anos achando que ele realmente estava em uma cidade em um plano mais elevado. E a última curiosidade que não influi em nada na história, talvez a menos importante, é que o Fawcett que serviu de inspiração para o Spielberg criar o Indiana Jones. Então o Fawcett seria o Indiana Jones real. Olha só, eles são até um pouco semelhantes.
Mas agora eu quero saber de vocês, eu quero saber o que vocês acham de tudo isso, se Z realmente existiu, se Fawcett ainda está lá ou se ele morreu, foi morto pelos índios, no que vocês acreditam, deixem aqui embaixo nos comentários, também não esqueçam do like, não esqueçam de se inscrever se estiverem chegando agora, porque o canal tá voltando, eu preciso muito da ajuda de vocês. E é isso, amigos, eu espero que essa história tenha pirado muito a cabeça de vocês, como pirou a minha e como pirou a do Fawcett, e eu volto na semana que vem com outra história aqui pra vocês, aqui no Cabeça de Tinta. Muito obrigado, tchau!